Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa história. Sim, o Goiás ainda pode reforçar o seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Aí você vai falar, meu Deus do céu, Guilherme, o que é isso? Ficou doido agora? Pois é, de fato a janela de transferências se encerrou na última quarta-feira, no dia 2 de agosto. Abriu no dia 3 de julho, a CBF deu 30 dias para os clubes das séries A e B fazerem as suas contratações. Nas séries C e D ainda do futebol nacional, essa janela fica aberta até o finalzinho desse mês. Uma informação importante, lá do canal do Jorge Nicola, ele é o melhor nesse assunto, em relação à transferência, é um cara fantástico nos bastidores do futebol. A informação dele é a seguinte: os times eles podem inscrever jogadores até o dia 25 de agosto se tiverem passado a marca de 50 inscritos no Brasileirão. Ou seja, se o time tiver inscrito mais de 50 jogadores, o que é um absurdo, mas enfim, ele pode trocar algum desses seus atletas até o dia 25 de agosto, fazendo troca de jogadores. Para a maioria dos clubes que não tem esse problema, porque são várias inscrições, 50, depois eu até quero verificar quanto que o Goiás tem no seu plantel de inscrições na Série A, mas é bem menos do que isso. Então, o Goiás ele tem pelo menos até o dia 15 de setembro, o normal até o dia 15 de setembro para acertar contratações de jogadores, aí a outra regrinha também, que estão livres no mercado antes da reabertura da janela de transferências desta metade do ano aqui no Brasil, ou seja, do dia 3 de julho em diante. Jogadores que ficaram livres, por exemplo, dia 10 de julho, não podem, porque segundo a regra da CBF, é um período anterior. E aí, eu que critico alguns pontos também, algumas decisões erradas da CBF, essa a gente tem que aplaudir. Por quê? A janela, a temporada europeia, ela se encerra no final do mês de junho. E aí a CBF mandou bem demais da conta, porque todos aqueles jogadores brasileiros ou não, que encerraram seus contratos no futebol europeu lá no finalzinho da temporada europeia, seja em Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, não importa, eles ficam livres e entram dentro desta, digamos, cotação. Então, um show de bola, parabéns aí para a CBF que teve essa ideia, pelo menos o mínimo, mas já é um começo para a melhoria aqui do futebol. Saindo da direita, vamos para o lado esquerdo do campo, falar sobre o Jefferson. Você lembra dele? Jefferson Teles, não é aquele, meu Deus do céu, aquele ex-Goiás, Atlético, enfim, é o Jefferson ex-internacional. 29 anos de idade, inclusive foi convocado para a seleção brasileira, eu não lembro exatamente, foi em 2015, o site O Gol mostrou aqui para mim, em 2015 ali uma convocação estranha do Dunga, naquela época o Jefferson jogando com a camisa do Internacional, e aí você pode falar, pô Guilherme, então você ficou doido, o cara era terrível aqui no Brasil. Será que era tão ruim assim? Enfim, mas no CSKA Sofia, eu não assisto o campeonato da Bulgária, óbvio que não, mas eu acompanho o podcast O Futebol do Mundo, da ESPN, eles fizeram um levantamento lá, os dados, jogadores bem nesse CSKA Sofia que conseguiu o título não, eles não foram campeões, foi o Ludogorets, mas conseguiu lutar até as rodadas finais na primeira divisão da Bulgária, com boas atuações dos brasileiros. O Jefferson na lateral esquerda, o Jefferson, e no ataque o Garcês, um atacante ex-Brusque, que jogou contra o Goiás, inclusive, na Série B de 2021, acabou fechando com o Coritiba. Então esses dois jogadores, tem um goleiro também, acho que é o Bussato, aquele goleiro ex-aparecidense, que também jogava nessa mesma equipe. Mas enfim, foi um nome que foi procurado pelo Goiás em 2017, olha só, isso tem tempo, e eu lembro disso. Se eu não estiver enganado, foi uma informação do André Rodrigues, naquela época, em 2017, o Jefferson numa fase ruim lá no Internacional, ele foi emprestado ainda ao Vitória, O Goiás acabou perdendo aquela negociação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória que estava na Série A. Ele realizou 39 jogos com um gol marcado e foi para o CSKA Sofia, onde jogou de 2017 até agora, em 2023, atualmente com 29 anos de idade. Acha aí uma opção interessante, é melhor do que o Hugo, é pior do que o Sander, mas já dá uma melhorada nesse elenco do Verdão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desta alternativa. O Jefferson, lateral esquerdo, digamos, ex-seleção brasileira, estava jogando bem, inclusive, lá no futebol da Bulgária. Enfim, como falei, não assisti o campeonato em geral, mas pelos números, as estatísticas, a opinião também do pessoal que acompanha mais de perto, parece ser uma alternativa interessante. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um nome muito mais ousado, difícil, mas é uma opção. Quem sabe isso não mude o pensamento da diretoria do Goiás. Que é o meio-campista, o Roberto Pereira. Atualmente com 32 anos de idade, argentino, já joguei muito com ele no FIFA, acho que ali em 2016, 2017, com a camisa do Watford, na Inglaterra. Por último estava na Udinese, onde dá para dizer que fez uma boa temporada
do campeonato italiano. Foram 36 atuações com 5 gols marcados e 7 assistências. Com certeza deve ganhar na casa de uns 700 mil reais mensais, se não for mais também, não seria nenhuma surpresa, um patamar financeiro muito longe do Goiás, mas está livre no mercado, resolvi colocar ele aqui na lista para vocês observarem também que tem bons nomes. Se o Goiás tivesse dinheiro, às vezes eu acho que falta mais ousadia do que dinheiro no Goiás, sendo bem sincero com vocês. Não nesse caso do Roberto Pereira, que ainda é um jogador bastante valorizado, tanto na Europa quanto também aqui pelos clubes da América do Sul, com mais grana. Ele que é revelado nas categorias de base do River Plate, começou lá em 2009 até 2011. Teve bom destaque, foi negociado com a Udinese de 2011 até o comecinho de 2015, quando foi comprado pela gigante Juventus, da Itália também. 52 partidas, 6 gols marcados e 4 passes para os seus companheiros. Na temporada seguinte, acaba não indo tão bem na Juve e foi negociado em definitivo com o Watford da Inglaterra, onde ficou de 2016 até o final da temporada europeia de 2020 e esse retorno novamente para a Udinese, já indo para a sua terceira temporada consecutiva. Acho um excelente jogador, pode fazer uma função mais avançada, já jogou como um segundo homem no meio de campo, às vezes como um terceiro homem, mas hoje eu vejo o Roberto Pereira, por exemplo, hoje dentro do elenco do Goiás, chegaria para ser um camisa 10, sem sombra de dúvidas, bate muito bem na bola, já foi convocado inclusive para a seleção argentina, jogou a Copa América de 2015 e também em 2019. Pode deixar a sua opinião, se você conhece o Roberto Pereira, se já jogou com ele do FIFA também, com a camisa do Watford, enfim, boas épocas também, muito bom jogador, mas muito mais caro do que a realidade do Goiás. Para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre outras alternativas também. O primeiro que já foi procurado pelo Goiás, agora em 2023, o zagueiro Leandro Vega, argentino, 27 anos de idade, ele que por último estava no Emelec. A última atuação dele ainda aconteceu em 2022, quando ele jogava no Chile com a camisa do Antofagasta. Sobre o Leandro Vega, essa informação lá do Imprensa Verde no Instagram, valeu demais rapaziada, onde houve sim, pelo menos 2 procuras do maior do Centro-Oeste para contar com o jogador há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Acho um bom zagueiro, canhoto, alto, bom na saída de bola também, já atuou inclusive como lateral esquerdo na seleção argentina nas Olimpíadas de 2016, que foi realizada no Brasil, e o Leandro Vega sempre foi um jogador de bastante destaque, querido pela torcida também do River Plate. Acho um nome interessante, tem esse problema, não estava jogando com frequência, no Emelec ele teve também vários problemas de lesões, foi assim em 2020, foi em 2021, é uma grande incógnita. Dentro de campo, sempre foi um jogador bem interessante, raçudo pra caramba, tem aquela liderança, uma bola aérea muito interessante, lançamentos também, bate bem na bola vindo ali de trás, mas essa parte física acaba deixando uma pulga atrás na orelha. O certo é que um jogador que está 100% livre no mercado poderia encaixar dentro dessa lista, onde o Goiás pode contratar jogadores até o dia 15 de setembro. Completando aqui o nosso vídeo, quero falar também rapidamente sobre um outro zagueiro, o nome dele é Bastos, ou Bartolomeu Jacinto Kisanga, olha só que nome diferente, Ele que é de Angola, foi especulado inclusive no Vasco da Gama nos últimos dias. Tem 32 anos de idade, passagens por grandes clubes no futebol mundial, como por exemplo a Lazio, onde ele jogou de 2016 até o final da temporada europeia de 2020. Então assim, um jogador que teve boas temporadas na Lazio, ali em 2018, em 2019 também, sempre foi mais reserva do que titular. Mas o cara chegar na Lazio, um dos maiores clubes do futebol italiano, não é para qualquer um. Tem 32 anos de idade, está 100% livre no mercado após a sua passagem pelo Al-Ahly Jeddah, esse clube da Arábia Saudita, nesta última temporada 22-23, antes do boom dos investimentos lá no mundo árabe. Mesmo assim, um jogador que acho que tem bastante capacidade ainda. Revelado nas categorias de base do Petro de Luanda, esse clube que, se eu não estiver enganado agora, é um dos maiores lá do futebol local, Petro de Luanda, tá certo? Esse time é interessante mesmo. Ele passou depois, já no começo da sua trajetória no futebol europeu, já surgindo muito bem na temporada de 2013 no FK Rostov. Ficou por 4 anos na Rússia, mais 6 temporadas na Lazio e agora nessas passagens tanto no Al-Ain quanto também no Al-Ahly Jeddah da Arábia Saudita. Foram 3 gols e em 3 jogos disputados pelo mundo árabe. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre outros nomes, esses que já não foram procurados pelo Goiás, somente uma lista de jogadores livres, que eu vi em um portal do Vasco da Gama, não lembro agora o nome para dar o crédito, mas eu vi nessa informação lá do Bastos, e também no Globo Esporte. O outro, que inclusive já foi procurado por um clube brasileiro, pelo Santos, nessa atual janela, é o François Camano, acho que é essa a pronúncia correta. 27 anos, ele que é do país de Guiné,
e tem bastante destaque no futebol europeu. Lembro de jogar com ele no FIFA ali na época do Bordeaux, 2016, 2017 também. Estava por último no Lokomotiv da Rússia. Tem um mosquito aqui passando, mas enfim, espero que vocês não tenham visto. No Lokomotiv ele foi bem na última temporada, foram 36 jogos com 5 gols marcados e 3 assistências. Mais um jogador que entra dentro daquela lista. De um sonho nosso aqui, mas não é impossível, cara, porque possivelmente deve ganhar na casa de uns 400, 500 mil reais. Tá livre no mercado, ainda não arrumou um clube, né, para sequência no futebol europeu. É um jogador que cairia muito bem dentro desse elenco do Goiás. Tem uma correria danada, a passada dele também é muito larga. Ele que tem 1,75 m de altura, destro, geralmente joga mais pelo lado esquerdo. Aquela correria grande ali pelo lado esquerdo, também consegue cortar muito bem as jogadas para dentro. Então, jogador de maior correria. Somou bons números, né, lá também no Lokomotiv. Na temporada 2021, marcou 8 gols em 32 aparições. Revelado nas categorias de base de uma equipe chamada Satellite FC, lá de Guiné. Passou também no Bastia, essa equipe já tradicional no futebol francês. No Bordeaux também na França, onde ficou de 2016 até o final da temporada de 2020. E chegou no Lokomotiv também da Rússia. Ele que na seleção de Guiné soma 42 jogos com 8 gols marcados. Então é um jogador que tem um destaque internacional, um mercado também muito grande, mas enfim, uma alternativa que eu vou passar aqui para vocês. Vai lembrar que Guiné também fala português, né? Quem sabe o Armando tentando convencer jogadores, por exemplo, nesse calibre. Só para finalizar aqui o nosso vídeo, quero trazer uma opção de um uruguaio. Estou passando aqui uns dias no Uruguai também, por que não? Falar de uma opção interessante no setor ofensivo também, que é o Nicolas Mesquida, acho que é essa a pronúncia correta. O Mesquida que tem 31 anos de idade, na última temporada ele jogou pelo Volos NFC, essa equipe da Grécia, onde disputou 24 jogos, um gol marcado e 2 assistências. Ficou livre no mercado, até aqui não acertou com nenhum clube. Ele que teve mais destaque nos Estados Unidos, onde jogou no Colorado Rapids, acho que é essa a pronúncia, de 2019 até o final da temporada de 2022. O seu melhor ano foi em 2019, onde ele marcou 5 gols e 3 assistências em 33 jogos. Jogador que pode fazer uma função como um meia armador, às vezes até mesmo quase como um segundo atacante. Ele que é uruguaio, também tem nacionalidade italiana. Começa com muito destaque nas categorias de base do Peñarol, ali naquela época, inclusive, que o Goiás enfrentou o Peñarol, né, na Copa Sul-Americana, 2009, 2010, ele inclusive foi convocado para o Mundial Sub-17 com a camisa da tradicional seleção uruguaia. Vai para o futebol da Noruega em 2011, não consegue ter grande sequência por lá, volta para o Uruguai, joga no Peñarol, no Fênix FC, no Rampla Juniors também, que é uma equipe menor aqui de Montevideo, e em 2014 jogando no Vancouver, o Whitecaps, acho que é essa a pronúncia, em 2014 no Canadá. Fica lá por mais 5 temporadas e é contratado pelo Colorado Rapids, onde também joga por mais 4 anos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O nome sem tanto destaque assim nos últimos anos, mas enfim, tá livre no mercado, uma posição interessante. O Goiás tem essa indefinição danada, né, em relação, por exemplo, ao Palácio. Se fica, se sai, pode opinar aqui embaixo sobre esses nomes. Enfim, se você observou algum jogador interessante que está livre no mercado antes do dia 3 de julho, desde lá do comecinho do ano também, pode palpitar, dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até acabei esquecendo. O Goiás, ele que ficou de contratar, digamos assim, tinha o interesse de pelo menos trazer, se fosse possível, mais um zagueiro, mais um lateral esquerdo, mais um centroavante, talvez mais um ponta, o Palácio saindo, talvez mais um meio campista, mas o certo é que se pudesse, o Goiás teria trago pelo menos mais 3 reforços, um zagueiro, um lateral esquerdo e possivelmente também mais um atacante. Essas posições não foi possível, mas quem sabe nesta última alternativa, né, até o dia 15 de setembro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!